Foi, né? Fala, galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai apresentar a oficina com o nome Me Dá uma Luz. Os componentes do grupo são o Guilherme, o Lucas e eu, o Rodrigo. Antes de começar a dinâmica da nossa oficina, é interessante que a gente faça um apanhado geral sobre a energia elétrica no Brasil. A energia elétrica é um insumo essencial à sociedade e ela é indispensável ao desenvolvimento socioeconômico das nações. No Brasil, a principal fonte de energia é a hidrelétrica, que é aquela que é proveniente da água corrente dos rios, e, em segundo lugar, as termoelétricas, que são aquelas provenientes de gás natural, carvão mineral, combustíveis fósseis, biomassa e a nuclear, que foi bastante criticada no início, quando descobriram ela. A matriz de energia elétrica brasileira de 2019, segundo o Balanço Energético Nacional de 2020, aponta que 64,9% da energia elétrica brasileira é utilizada a hidráulica, que é aquela proveniente dos rios. Em outras porcentagens, como a biomassa, que é 8,4%, a eólica, que é 8,6%, a solar, que é só 1%, gás natural 9,3%, derivados do petróleo 2%, nuclear 2,5%, carvão e derivados 3,3%. Depois de produzida, a energia elétrica ela vai para as cidades através das linhas e torres de transmissão de alta tensão. Essas linhas e torres são aquelas que a gente vê nas estradas quando a gente viaja para outras cidades e elas levam a energia por longas distâncias. Quando a eletricidade ela chega às cidades, ela passa pelos transformadores de tensão nas subestações, que diminui a voltagem, e a partir daí a energia elétrica segue para as redes de distribuição, através dos fios e postes que a gente vê nas ruas aí. O trânsito de energia de uma cidade a outra é possível graças ao Sistema Interligado Nacional. É uma grande rede de transmissão com mais de 100 mil quilômetros de extensão. Agora, antes da gente começar a introduzir sobre a conta de energia, a gente vai apresentar um vídeo sobre a conta de energia. Esse vídeo é da conta de energia de São Paulo, mas os elementos presentes são bem parecidos com o de Minas Gerais, que é o da CEMIG. Ah! Nossa, que susto. Achei que tinha saído da... Você é daqueles que recebe a conta de luz e só vê o valor a pagar e a data de vencimento? Sua conta traz muito mais informações sobre você. Quer ficar por dentro de tudo? Essa é a hora! A conta de luz é um meio de comunicação entre você e a sua distribuidora de energia elétrica. Uma nota fiscal vinculada ao serviço que ela oferece com todos os dados e informações que você precisa saber. As contas podem apresentar dados com outros nomes e em diferentes posições, mas todas elas vão trazer as informações que a ANEEL exige que as distribuidoras apresentem para você, consumidor. Este é o seu código. Ele é a sua identificação junto à distribuidora. Para entrar em contato com ela, use este número. Mês do consumo é o mês e o ano do consumo de energia que está aí na sua conta. Nas datas, você pode verificar as datas da leitura anterior, da atual e a previsão da próxima leitura. O vencimento te ajuda a não esquecer de pagar a conta até a data limite, sem multas e juros. Você tem direito a escolher entre 6 datas de vencimento oferecidas pela distribuidora. Dados da unidade consumidora. Neste campo, você pode conferir seu nome ou o nome da sua empresa e seu endereço.
Aqui também está o nome da unidade consumidora, classificação, tipo de ligação e os dados do seu medidor. Total a pagar, valor total da sua conta. Neste campo, podem estar embutidas outras cobranças autorizadas por você, como parcelamentos de dívidas e doações. Dados de leitura são as datas e as leituras realizadas. A diferença entre a leitura atual e a anterior será seu consumo de energia no mês. Dias de faturamento corresponde ao número de dias referente ao período apurado para faturamento. A ANEEL determina que o período seja entre 27 e 33 dias. No histórico de consumo, você pode acompanhar os 13 últimos meses do seu consumo e compará-los com o que está sendo cobrado na conta. Descrição da conta é o detalhamento de cada item que compõe o valor total da sua conta. Assim fica mais fácil de entender, né? Em mensagens importantes, você fica por dentro de todas as informações sobre a sua conta, como reajuste de tarifas e descontos. Avisos de débitos. Neste campo, você será informado sobre a data de corte de energia em caso de falta de pagamento. Em dados técnicos da instalação, você pode conferir as questões técnicas da sua instalação, como variação de tensão máxima e mínima permitida. Aqui você também pode conferir se o seu cadastro com a distribuidora está atualizado em campos como, por exemplo, a classe de consumo. Informações para pagamento. Neste campo, você encontrará todas as informações necessárias para pagar a sua conta no débito automático, se assim preferir, ou por meio de código de barras. Sua conta deve trazer os indicadores de qualidade, ou seja, os dados relacionados à qualidade do fornecimento de energia da sua residência ou empresa. Lembrando que você pode solicitar a apuração desses indicadores Bom, o vídeo era isso, era mais para vocês terem uma noção de uma introdução de quais são os elementos presentes numa conta de energia. E a gente trouxe aqui em anexo uma conta de energia para ficar mais fácil também de identificar. Aí eu vou falar os principais elementos. Aqui 252 é o consumo de quilowatts que consumiu no mês, que ele fez a leitura atual menos a leitura anterior. A quantidade, que é 252, o preço por cada quilowatt, vem aqui também na conta de energia, que é aproximadamente 0,94 centavos, e ao fazer a multiplicação desses dois, encontra o valor de 237,57 centavos. Após isso, tem a adição de algumas contribuições de custeio de iluminação pública, que são as tarifas fixas aplicadas, que é 14,13. Ao somar esses dois valores, a gente encontra o total a pagar, que é 251,70. A data de vencimento, que é dia 11 de maio, referente ao mês de março. Aqui estão alguns impostos que são já incluídos no valor da conta de energia. O histórico de consumo, que é o histórico com os 12 últimos meses de consumo. O nome da pessoa que vem aqui. A leitura anterior, a leitura atual e a próxima leitura, o dia que a pessoa vai medir no relógio. Vai ser do dia 17/4, neste caso aqui. Mas é isso, as informações principais. Agora eu vou passar a palavra para os outros integrantes do grupo para continuar a oficina. Então, dando sequência na nossa apresentação, de acordo com o que o Rodrigo falou dos elementos que estão presentes na conta de luz, nós vamos estudar a partir de agora alguns dos principais elementos que compõem o preço da nossa conta de luz. Então, um primeiro momento, a gente tem que saber o que significa o quilowatts-hora, né, que é denominado pela sigla QWH. Então, QWH, o quilowatt-hora, ela nada mais é do que a medida de energia elétrica consumida por um aparelho durante um determinado período de funcionamento, né? E o watt-hora, ela é a unidade de medida de energia e hora é uma unidade de tempo. Então, um watt-hora, ela é a quantidade de energia necessária para alimentar uma carga com potência de 1 watt durante 1 hora.
A potência que consta em cada aparelho, ela indica a sua potência pelo período de 1 hora. Então, por exemplo, se você tem um aparelho com potência de 5.400 watts, isso significa que ela irá consumir essa potência em 1 hora. E quanto maior a potência de um aparelho, maior será o seu consumo energético, pois essas grandezas elas são diretamente proporcionais. E também, quanto maior o tempo o aparelho permanecer ligado, o consumo também será maior. Então, vocês podem observar que todos os aparelhos que tem na sua casa, por exemplo, geladeira, micro-ondas, o chuveiro, ela vem uma tabela anexada no aparelho, indicando qual é o consumo de quilowatts-hora desse aparelho. Passa para a gente fazer um favor, Rodrigo. Um outro passo importante para a gente, sabendo o que significa o quilowatts-hora e qual é a sua voltagem e tudo mais, é importante a gente saber como é calculado o consumo mensal de energia da sua casa. Então, todo mês, se vocês repararem, é feita uma leitura do medidor de energia da sua casa. Então, todo mês vai um funcionário da CEMIG na sua casa, ele vai no relógio de energia e ele lê o número que tá nesse relógio. Aí ele anota esse número e disponibiliza para a empresa para eles fazerem o cálculo. Então, o valor cobrado pelo consumo mensal, ele é calculado multiplicando o valor do consumo do mês pelo valor da tarifa de energia com impostos. Ou seja, o funcionário vai anotar esse valor que está no relógio, aí para fazer o cálculo mensal, ele vai multiplicar pela tarifa a tarifa fixa do consumo de 1 kW, que no caso nosso aqui de Minas Gerais, o preço fixo é de 0,9427. Aí ele vai multiplicar esse valor do consumo de quilowatts por essa tarifa fixa, mais adicional de alguns impostos, como o Rodrigo falou, da tarifa de custeio de iluminação pública, a bandeira, que no caso nosso aqui é a amarela, e outros valores de impostos. Só que para a gente aqui, a gente não vai entrar no aspecto dos impostos, pois como são muitos impostos, para a gente fazer um cálculo acima deles, a gente teria que explicar o que significa cada um deles, e isso para a gente agora não vai ser viável. Seria mais viável se a gente tivesse a oportunidade de demonstrar eles num outro momento. Então, para a gente prosseguir aqui nas atividades que a gente vai trazer, a gente vai calcular o consumo mensal de energia da sua casa por meio da quantidade de quilowatts-hora que foi referente no mês, multiplicando pela tarifa fixa do nosso estado aqui. Dando sequência, o valor de consumo ele é calculado somando as potências de todos os equipamentos em quilowatts pela quantidade de horas por dia que utilizamos durante o período de leitura. Então, esse período de leitura ele também varia dentro dessa escala de 27 a 33 dias. Então, você pode observar que em alguns meses a leitura vai estar em dias diferentes, porém, sempre vai estar dentro dessa escala de 27 a 33 dias. Então, dando um exemplo para a gente exemplificar o que eu disse até agora, vamos supor que você reside na cidade de Pernambuco. O consumo de sua residência em determinado mês foi de 200 kWh. Então, o técnico foi lá, leu o seu relógio e lá estava escrito, estava o número 200 kWh. Então, para a gente descobrir qual é o valor a ser pago, a gente vai ter que pegar esse montante de 200 kWh e multiplicar pela tarifa residencial fixa da cidade de Pernambuco, que no caso é 0,56. Então, fazendo esse cálculo de multiplicação, a gente vai ter que 200 vezes 0,53 vai dar um total de R$ 113,87. Então, esse vai ser o valor supostamente pago pela pessoa que gastou 200 kWh na cidade em Pernambuco. Falando sobre a média diária, para a gente saber o seu cálculo de consumo de determinado mês, basta aplicar a razão do consumo de quilowatts hora do mês pela quantidade de dias cobrado. Então, se a gente tem a quantidade de quilowatts que foi lido no relógio e
a gente tem a quantidade de dias que foi cobrado, que sempre vai estar dentro daquela escala de 27 a 33 dias, a gente consegue saber a média diária. Basta a gente pegar a quantidade de quilowatts e dividir pela quantidade de dias. Então, vamos dar um exemplo para a gente entender melhor como é feito o cálculo da média diária. Então, o exemplo que a gente trouxe é esse. Suponha que a sua conta de luz do mês de novembro de 2020 foi consumido 220 kW durante um período de 22 dias. Então, o técnico foi lá na sua casa, foi lá no relógio, ele viu que vocês consumiram 220 kW no mês. E o período, um período arbitrário aqui que a gente escolheu foi de apenas 22 dias, mas é só um exemplo. Então, para a gente saber a média diária, a gente vai ter que pegar esses 220 kW e dividir por 22, que no caso vai dar 10 kWh. Então, portanto, 10 kWh será a média de consumo diário da sua residência no mês de novembro. Então, é assim que a gente consegue calcular a média diária do seu consumo de conta. A próxima parte agora é a gente falar sobre a dinâmica da nossa oficina. Aí essa parte agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que ele vai explicar direitinho para vocês. Então, pessoal, prazer, né? Meu nome é Lucas. Essa oficina que a gente fez hoje, a gente fez pensando em trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês sobre a conta de luz, né? Para que a gente não saiba só olhar uma conta de luz e saber quanto tem que pagar. Para a gente saber como calcula, como que faz, quais são os dados que tem lá. E a gente trouxe essa dinâmica. Rodrigo, se puder passar aí um pouquinho. Aí nessa dinâmica, pessoal, vão ser algumas questões que a gente trouxe, que a gente considera que é importante saber da conta de luz, e é importante saber se vocês conseguiram compreender a nossa oficina, tá? Então, na questão, essa parte do vídeo, sugiro que vocês pausem o vídeo para poder escrever no caderno de vocês, tá? E escrevam mesmo, façam o exercício, tira as dúvidas que sobrar, manda aí para o Igor também, caso vocês achem que é mais fácil para vocês, ele repassa para a gente. Então, a questão número 1 é qual o consumo total da conta de vocês? A quantidade de quilowatts-hora que foi gasto no mês em questão. Número 2, caso vocês não tenham, tá, gente, uma conta, vocês podem estar utilizando a mesma conta do exercício, da nossa dinâmica. A gente tem ali uma conta de exemplo e todas essas informações estão presentes na conta de exemplo. Mas eu sugiro que vocês utilizem contas diferentes até para poder ficar uma dinâmica mais fluida. O consumo foi calculado em quantos dias? E qual o total de dias referentes a essa conta? Aí lembrando que o total de dias referentes a essa conta não vai ter no papel explícito. Então, o que vocês vão ter que fazer é pegar o dia que foi medido desse mês e subtrair do dia que foi medido do mês passado. Aí vocês vão conseguir encontrar quantos dias foi entre uma conta e outra. Qual o valor final que vocês irão pagar e quais foram os cálculos feitos para calcular o valor final. Então, a gente, né, explicou direitinho nos slides anteriores. Caso vocês tenham alguma dúvida, volta nos slides e tenta entender de novo, tá? O Guilherme explicou bem, passo a passo. E se mesmo assim não der, pergunta pra gente. Se puder avançar, Rodrigo, por favor. Questão número 4. A gente supõe um consumo, tá? Igual o Guilherme chegou a fazer com o valor de Pernambuco, porém o valor de Minas Gerais é diferente do valor de Pernambuco. E acredito eu que muda ainda de cidade para cidade, tá? Depende da taxa que a CEMIG paga para o governo, então vai variando, tá? Então cada conta de luz pode ter uma taxa diferente. Então os valores aqui não precisam ser iguais aos do colega. Então imagine que você tem um consumo de 200 kWh, qual o valor, quanto será o valor a pagar? E não se esqueça das tarifas aplicadas, que a gente tem ali a tarifa de consumo, de transporte de energia, digamos assim, né? Que é o que a CEMIG paga para poder, o que você paga para a CEMIG tirar a energia do ponto onde está sendo produzida e chegar até na sua casa. A questão número 5, se você tiver consumido 144 kWh, vai fazer a mesma coisa que na número 4. Qual o valor médio por dia de consumo de energia?
Aí foi a última coisa também que o Guilherme explicou para vocês, como que faz esse cálculo. E no histórico de consumo, qual mês consumiu mais? E por que vocês acham que isso aconteceu? Por que esse mês consumiu mais? E para fechar, calculem o valor médio de consumo dos 12 meses, indicados na tabela. Então, observem que a tabela vai ter 11 meses, o 12º mês é a conta atual, tá? E vocês vão fazer a mesma ideia que vocês usaram para calcular o valor médio diário, só que dessa vez vocês vão calcular o valor médio mensal, usando o consumo do ano inteiro. Beleza? E aí a gente finaliza por aqui a nossa oficina, pelo menos essa primeira parte da nossa oficina. A gente ainda não conseguiu aplicar a segunda parte em sala de aula, então mais para frente, caso a gente aplique a segunda parte, a gente vem aqui com mais uma gravação para vocês da segunda parte da oficina.